Preste atenção aqui. Olá, caríssimos. O que tem roubado a sua atenção? Hoje vou falar sobre esse livro aqui, Foco Roubado, do Johann Hari, Ladrões da Atenção da Vida Moderna. A gente sabe que a gente tem ficado muito desatento, muito desfocados em nossas atenções. A gente tem perdido muito tempo em coisas que inúteis, muitas vezes, né? E tem sido uma dificuldade a gente lutar contra isso. Então, esse livro aqui, um livro que fazia muito tempo já que eu queria ler, estava com ele já reservado, li e gostei demais, realmente viveu para superar minhas expectativas. E eu vou falar aqui, comentar, né, sobre alguns pontos, são pontos muito interessantes, são pontos que são importantíssimos para a gente pensar na nossa vida, colocar em prática algumas questões que ele coloca aqui, repensar na nossa vida. O Hari, ele tem formação em ciências sociais e também jornalismo, então ele tem essa escrita jornalística, mas ele pesquisou bastante, ele passou alguns anos pesquisando sobre esse tema do foco, ele colocando em prática muitas dessas coisas que ele ia vendo, ele ia ouvindo, aprendendo, e ele também entrevistou muitas pessoas, especialistas na área do que ele estava pensando em pesquisar, né? Do que ele estava pesquisando. E então tem muitos dados interessantes, tem um livro assim, né, bem escrito, como eu disse, e também sem deixar de lado, né, a parte dos dados e tal, com as notas no final do texto. Então, se você não tem esse interesse, né, pelas notas, quer se aprofundar mais, não, bem tranquilo, não te atrapalha a leitura. É bom essas notas no final, até para não te distrair, né? Às vezes quando tem essas notas ali de rodapé, distrai muito a leitura, né? Então, para quem às vezes não quer aprofundar tanto, né, é bom dessa maneira. Mas para quem também gosta, quer ter mais livros, obras, mais referências para ir atrás, tem todas essas referências lá, né? Eu ficava consultando porque eu me interesso até como pesquisa, né? Me interesso pela minha pesquisa aí, esse tema. Então ele vai falar assim, que tem alguns problemas, né, que os diagnósticos a gente vê que a gente está muito distraído e muita distração acaba fazendo com que a gente não consiga atingir grandes objetivos, né? A gente fica distraído todo momento, então a gente não foca, não constrói grandes coisas e a gente tem perdido bastante tempo com isso, né? E para ele, o diagnóstico do Hari, já inicialmente, antes de eu entrar em detalhes no livro, é que essa desatenção ela não causa só um problema para indivíduos, mas para toda uma sociedade, né? Gera uma crise social bem grande, né? Eu vou falar sobre isso mais. Então, a gente pode resolver isso. A gente pode pensar, né, como comunidades, como indivíduos, mas mais ainda, né, como sociedade, pensar em reverter isso. Então, ele apresenta no livro 12 grandes forças que têm nos tornado distraídos no mundo de hoje. Tá? São mais de 12 capítulos, porque alguns se desdobram, mas são 12 grandes forças. Eu vou falar essas forças uma por uma, comentar brevemente. Então, a primeira força é o aumento da velocidade, da mudança de tarefas e da filtragem. Então, assim, né, a gente vê que acelerou demais. A informação, a quantidade que a gente recebe de informação é imensa, muito mais do que recebiam os nossos pais, os nossos avós. É absurdo, a gente está vivendo numa grande aceleração, né, de tudo, a gente recebe muita quantidade de informação e aí o que a gente vai tentando fazer? Vai tentando fazer leitura dinâmica e tal, né, e a gente sabe que isso é muito ruim, né? Fragmenta demais o pensamento e a gente fica perdido. Então tem até aquela ideia vou fazer leitura dinâmica, né, que é um grande engodo, né, uma grande besteira, né? A gente as pessoas se perdem muito nessa leitura dinâmica, né? Então aquela coisa que se tem, né, aquela velha piada, né, que se fala, eu li o de Allen, acho que foi, não lembro quem que foi que falou isso, né? Eu li Guerra e Paz do Tolstói em uma sentada, né? Em poucas horas. Só sei que é sobre uma guerra lá na Rússia. Então, assim, né? Você vê que as guerras napoleônicas, né?
Então você vê que assim, você lê, né, brevemente ali, você sabe o que se trata por cima, mas vai entrar nos detalhes, vai entrar, né, nas vicissitudes da leitura e tal, nos detalhes, né? A gente sabe que quando você está lendo uma grande obra, você precisa se concentrar, você precisa se focar. A gente perdeu isso, né? Capacidade de ler grandes obras. Inclusive ele vai falar sobre a importância de, o Hari aqui, né? A importância de se ler grandes obras. Então a gente tem perdido isso, né? Então a gente precisa mudar, né? Porque ele tem uma frase bem boa, assim, que a lentidão alimenta a atenção, a velocidade acaba com ela. A velocidade acaba com a atenção. Então você precisa se concentrar, ler de maneira mais atenta. Acelerar não vai funcionar, não vai fazer, isso vai perder, a sua atenção vai ficar fragmentada. E a gente tem esse mito, né, o grande mito do multitask, não, eu sou multitask. Tal. E ele vai mostrando vários dados, né, que na verdade é um engodo isso, né? Se você quiser ser mais produtivo, você tem que parar de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não tem segredo. Tem vários estudos que ele vai trazendo aqui para mostrar que multitask é errado, é ruim, não funciona, é péssimo, né? Então ele coloca assim 3 maneiras nessa parte do porquê que essa alternância constante que a gente faz entre tarefas, né? A gente enche de partes, né, janelas de tarefas que a gente está fazendo, a gente para e vai fazendo essa coisa, isso é muito ruim. Então isso acaba degradando muito a nossa capacidade de focar. Então são 3 maneiras principais assim que o multitask é ruim, essa mudança constante afeta a nossa maneira de pensar. Primeiro, o custo da mudança, porque cada vez que você muda para uma outra atividade, o cérebro tem que se reconfigurar, isso leva tempo, né, o desempenho cai e você fica mais lento. Eu li e gravei um vídeo aqui, tem no canal, sobre o relatório da Unesco sobre a questão da tecnologia em sala de aula. Excelente, né? Tem uma parte lá que mostra os estudos sobre a questão dos celulares em sala de aula. Então, quando uma criança, adolescente, até um adulto mesmo ali de sala de aula, está assistindo uma aula, pega o celular, olha e volta depois de olhar, ele perdeu, né, um tempo, e tem estudos que mostram que demora até 10 minutos ou mais tempo para o cérebro voltar, para você voltar ao seu foco. Então, a gente tem feito isso, é normal, né? A gente no meio de assistindo um filme, no meio de uma palestra, no meio de uma aula, no meio de um filme, a gente pega o celular e vai vendo. Às vezes no meio das conversas com outras pessoas. Isso é extremamente danoso, né? Então, checar mensagens a todo momento, ficar olhando o celular a todo momento, tá desperdiçando processamento cerebral. O Hari cita um estudo da HP, da empresa, que eles examinaram o QI dos funcionários em 2 situações, né? Tá, você pode fazer críticas ao QI, mas enfim, fizeram então um exame do QI dos trabalhadores em 2 situações, distraídos e não distraídos. Então, distrair os funcionários, um monte de distração tecnológica e tal, e depois para outras pessoas, para as mesmas pessoas, na verdade, testando depois, sem distrações, né? Então, com as mesmas pessoas. E aí aplicaram o teste de QI, né, com essas distrações e sem as distrações, e viram que as pessoas tinham uma queda de QI, as pessoas distraídas tecnologicamente, pesadamente distraídas, tinham uma queda de QI equivalente ao dobro da queda de QI de uma pessoa que fuma maconha. Então veja, é uma questão de saúde, né? O Michel Desmourget, ele fala bastante sobre isso, que é uma questão de saúde. Ele está focando nas crianças, né? A fábrica de cretinos digitais e tal, faça-os ler. Ele também traz bastante dados sobre isso, dados científicos. Então é uma questão de saúde pública até. Pensa a queda de produtividade que a gente tem tido nos últimos anos por causa dos celulares. Então nas empresas, a todo momento, nas aulas e tudo, a gente com os celulares, né? Então é terrível. Isso foi o primeiro ponto aí que é o engodo multitask, né? O efeito do custo de mudança. O segundo é o efeito pisar na bola, que eles chamam, né? Quando você passa de uma tarefa para outra, alguns erros vão ficando, né? Então o cérebro, quando ele volta, ele precisa repensar ali, né, aquilo, e você fica gastando tempo corrigindo erros e voltando atrás. Então isso é ruim. E
o outro ponto é o dreno da criatividade, porque novos pensamentos de inovação, ele vem da moldagem de novas conexões no cérebro, né, a partir do que você vê, do que você ouve, do que você aprende. Então, a nossa mente, se ela não tiver um tempo livre, sem dispersões, ela vai ter dificuldade com isso, com absorver, com entender o que foi absorvido. Quando você tem esse tempo, né, de parar, para pensar, sem distrações, né, tal, o cérebro vai criando conexões, vai fazendo novas conexões, né? Então, se você fica no multitask o dia inteiro, né, a sua criatividade vai ser drenada. E o outro ponto também que ele fala, né, ele fala assim que esses 3 eram os principais, mas daí ele descobriu depois, pesquisando, um outro ponto que é a diminuição da memória, né, tem efeitos muito grandes na memória esse multitask, tá? Que a gente percebe, né, como é normal aí, né, como senso comum você já percebe esses problemas. Mas é muito interessante quando você traz esses dados, né? A força número 2 é a incapacidade do nosso estado de fluxo. Então, eu já tinha ouvido falar sobre essa teoria do flow, do fluxo, né? E eu não conhecia, né, de maneira mais aprofundada, fiquei muito interessante de ler, né, o livro, o autor que criou essa ideia, ou pelo menos ele desenvolveu, né, percebeu isso, que é o Mihaly Csikszentmihalyi. É esse nome, né, difícil de se pronunciar, mas o Mihaly, ele tem essa ideia do flow, né, e ele mostra bastante, ele percebeu isso em artistas, né, quando o artista está ali focado, ou qualquer pessoa que está focada numa coisa, ela parece que perde a noção do tempo, entra num transe hipnótico, e ela esquece de tudo que está à sua volta, né, então isso é extremamente importante para fazer uma atividade, uma boa atividade, né, você fazer um bom trabalho, você ler, né, então a gente tem perdido essa capacidade de entrar nos fluxos. Então, eu falo para os meus alunos que eles não têm mais capacidade de parar e ler um livro por 1 hora. Eles não conseguem fazer isso, não? E poucas pessoas conseguem me provar errado nesse sentido, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de pegar, sentar, né, e ler. E você sabe que quando você entra e se concentra numa tarefa, você acaba realizando ela melhor, né? Seja uma obra artística, escrever um texto, fazer um trabalho para a escola, para a universidade, ou mesmo ler um livro, né? Eu li recentemente, né, alguns livros, Ulisses, do James Joyce, Em Busca do Tempo Perdido, né, do Proust. São livros que exigem que você entre no flow ali, senão você perde. Se você não consegue se concentrar totalmente para ler, você vai perder muita coisa. Você não consegue ler um livro desse assim, vou aqui ficar 5 minutos, 15 minutos, né, e vou conseguir ler e ter uma boa experiência. Não vai conseguir. Você precisa dessa capacidade de sentar e ter plena atenção. Então você precisa ver como que eu posso fazer para ter esse flow, né? Ter essa capacidade, né? A gente precisa perceber que quando que a gente consegue fazer isso e fazer até mais atividades nesse sentido, né? O Albert Borgman fala das atividades focais, né, desconectadas. Então você precisa descobrir o que você vai fazendo? Jogar um jogo de tabuleiro, fazer uma caminhada, sei lá, até preparar, né, uma refeição. Quando eu estou fazendo aquilo, eu descobri o que faz você entrar, né, nesse modo de flow, porque a gente precisa retreinar o nosso cérebro, porque a gente vive numa sociedade que quer evitar isso, né? Não a sociedade, a tecnologia, né? As nossas tecnologias nos forçam a gente não entrar no estado de flow. É ruim você, por exemplo, entrar para ler um jornal, né, ou uma revista online, e você ficar ali meia hora lendo um jornal, lendo um texto. Isso é ruim para o sistema tecnológico. O objetivo é que você fique pulando de site em site, pulando para lá, porque isso gera cliques, isso gera renda, isso gera captura dos nossos comportamentos, né? Você ficar parado só não gera muito comportamento, então não gera muito captura de comportamento, né? Então, por isso que as nossas tecnologias são treinadas, são produzidas para fazer com que a gente fique dispersos. Pois então, por isso nos leva, a consequência é que nós estamos muito cansados, né? Essa é a força número 3 do que o Harry cita, o aumento da nossa exaustão física e mental.
Quem conhece, né, o Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, sabe do que ele está falando aqui. Ele não cita o Byung-Chul Han, mas a gente sabe disso, né, desses problemas que se tem aí. Muitos autores estão falando que a nossa tecnologia tem produzido cansaço, né? A falta de sono é um dos principais problemas que ele coloca nesse capítulo, tem causado esses problemas mentais, a nossa desatenção. Então tem vários autores que vêm falando sobre isso. Eu já citei o Michel Desmoulins, ele fala bastante sobre questões do problema do sono, né? Então a gente não tem esse período de descanso, a gente acha, posso dormir 6 horas, que tô bem, mas a gente tem problemas de desatenção enormes, por isso que a nossa sociedade está cheia de problemas de atenção, cheia de problemas neurológicos, né? Ele fala bastante sobre o TDAH aqui no livro, tá? Até umas partes que podem ser consideradas polêmicas, né? Eu fui conversando com o Bruno Porreca, né? Que trabalha bastante com essa questão e tal, psicólogo, né? E fui debatendo algumas ideias. O que você acha disso? É verdade o que ele está falando aqui? Né? E realmente, muito do que ele trouxe aqui, sim, é corroborado pela ciência, né? É corroborado pelos estudos mais atuais sobre TDAH, como que a nossa tecnologia tem aumentado os diagnósticos de TDAH. Isso fique bem claro que não é causado, né? O TDAH não é causado pela tecnologia. Mas o comportamento face às telas tem aumentado os diagnósticos, aumenta os sintomas do TDAH, tá? Aceleram os sintomas do TDAH, né? E é lógico, você fica ali com a sua tela, naquele jeito, vendo telas, vendo shorts rapidamente, né? Isso com certeza vai afetar a sua capacidade de foco, com certeza, né? Depois ele vai falando sobre como a gente perdeu a nossa capacidade da leitura. Eu já adiantei um pouco sobre isso, né? A nossa leitura tem ficado cada vez mais desatenta e rasa, né? Eu quero até ler uma parte aqui, uma citação aqui do livro, que ele fala assim, ó, a vida é complexa e que para você entendê-la, você precisa reservar uma boa porção de tempo e pensar profundamente a respeito. Precisa desacelerar. Há valor em deixar de lado suas outras preocupações e focar a atenção em uma coisa só. No caso, por exemplo, nos livros. Então, os livros nos ajudam a gente focar mais, a gente pensar mais detidamente, né? Porque você vai lendo na sua velocidade, não na velocidade que é imposta por você, né? Então, ele fala assim que a gente tem que deixar, né, um pouco mais a distração das redes e a gente focar mais em livros, porque a gente gasta horas nas redes sociais, a gente gasta 4 horas em redes sociais. Imagina se a gente gostasse metade desse tempo, 2 horas lendo livros, né? A gente teria uma compreensão melhor, inclusive, do mundo que nos cerca, né? Então ele fala bastante, leia ficção para a gente compreender melhor as nossas emoções, as emoções dos outros, para a gente gerar mais empatia. Aí a quinta força aí é a disrupção da divagação mental. A gente não tem mais tempo para divagar, né? Então o divagar, né, devagar a mente, a gente ficar, né, ter no ócio criativo que alguns falam, né, ele gera criatividade. A gente gera conexão quando a gente está, às vezes, não pensando, né, naquela coisa específica, naquele problema específico. A gente está lá, né, caminhando, tá só ouvindo uma música, sem fazer outras coisas. É nesse momento que a gente pode ter insights, né, muito importantes. E a gente não tem mais isso. A gente não. Todo momento, a gente tem 5 minutos, pega o celular para ver. A gente não faz mais divagação, né? Isso é extremamente importante. Então a gente repensar isso na nossa vida, colocar momentos, né, intencionais de divagar. É importante. Nossa sociedade acelerada não quer que a gente faça isso, mas a gente tem que resgatar isso. A força 6, ele vai falar sobre a ascensão da tecnologia que nos rastreia e manipula, tá? Então
Então na verdade são 2 capítulos sobre esse tema. Quem conhece Shoshana Zuboff, que fala sobre o capitalismo de vigilância, sabe que, né, a tecnologia está nos rastreando a todo momento, e isso e também nos manipula. Isso é feito intencionalmente com estudos muito fortes de psicologia. Por exemplo, ele cita bastante nesse livro o B.F. Skinner, né, o behaviorista, que foi usado também bastante, empregado no início da cibernética e até hoje nas redes sociais para controlar o pensamento, para moldar o nosso pensamento, né? Então, inclusive, ele cita os vários laboratórios de tecnologias de persuasão que existem no Vale do Silício. Por exemplo, um grande forte que existe lá na Universidade de Stanford, que ensina os alunos, né, prepara os alunos, e muitos desses alunos vão criar aplicativos extremamente persuasivos, né? O Instagram, por exemplo, foi criado a partir daí, foi tipo um trabalho, né, de final de curso ali que saiu, né, de um desses cursos, e criaram, e a gente sabe hoje como que esses aplicativos, eles são feitos, são produzidos, pensados para nos distrair e para nos manipular, para fazer com que a gente comece a moldar o nosso comportamento, para o nosso comportamento ficar distraído, disperso, né? Então é difícil resistir mesmo, porque eles são, né, feitos com muitos estudos psicológicos de como a mente funciona e como viciar a gente. Então, por exemplo, outra questão, né, que também é mencionado sobre a manipulação, como que o viés de negatividade é muito usado. Tem muitos estudos que mostram que quanto mais raiva, né, a raiva ela desperta maior engajamento. Quanto mais raiva, mais engajamento é gerado nas redes sociais. Então as fake news são estudos feitos que as fake news se espalham muito mais rápido do que notícias verdadeiras, né? Não é achismo, é um fato. As notícias negativas geram mais engajamento, né? Então a rede social é construída dessa forma, tá? Vou focar aqui algumas coisas, né? Não vou falar todos os detalhes do livro, porque são livros vale muito a pena ler, né? Essas forças são muito interessantes, algumas novidades. Para quem está lendo bastante, tem algumas coisas novas, mas tem muitas coisas que são reforçadas, né? Que a gente já viu em outros lugares, né? Eu já mencionei aí o Desmourget, a Shoshana Zuboff e tal, né? O Byung-Chul Han, mas ele traz algumas novidades, né? Então, por exemplo, nessa questão do TDAH e tal, tem a força número 8 ali, que ele fala sobre o surto do estresse contemporâneo e como ele desencadeia a vigilância. Então nós estamos a todo momento vigilantes, então a nossa mente não para, né? A gente está ativo toda hora, vigilante, com estresse, com problemas, e isso é muito problemático para a atenção, né? A gente não consegue focar, porque a gente está sempre alerta em alguma coisa que vai acontecer. A Marianne Wolf, naqueles livros onde no livro, quando ela fala sobre a questão da leitura, né, do foco na leitura, ela faz a neurociência da leitura. Ela vai falar como que, na verdade, o ato de ler, ele é antinatural. É porque você precisa focar e desconectar das interferências externas. Isso naturalmente não é comum, não é normal, porque o ser humano, os animais, eles têm que ficar atentos, porque eles podem ser mortos por algum predador. E a leitura, ela faz com que você se desconecte, né? Se você consegue fazer uma leitura profunda, você se desconecta do fora, ou quando você entra no flow, você se desconecta das coisas fora, né? Para focar naquilo que você está fazendo. Então isso é meio antinatural, assim. Então precisa uma habituação, né? Uma exigência de você mudar seu comportamento. E as redes sociais, os celulares, querem outra coisa. Então a gente precisa até reformular os nossos ambientes na nossa casa, porque tem criado crianças que são super desatentas, porque o próprio ambiente, né, às vezes é um caos, né, nas nossas casas, de barulho, de bagunça, de foco, né, e as crianças vão ficando desatentas. Nós somos desatentos. Então a gente precisa reconstruir até os nossos ambientes dos nossos lares. O Andy Crouch, naquele livro Família Sabiamente Digital,
Sabedoria Digital para a Família, né, ele fala de você construir ambientes na sua casa, de você, às vezes, esquecer o seu celular no lugar, para quando você vai fazer uma atividade que exige foco, você não fique desatento. Aí, as forças 9 e 10 são 2 capítulos onde ele vai falar sobre as dietas, como a nossa alimentação, como a poluição tem causado impactos na nossa atenção, né? Ele mostra até alguns dados que podem ser polêmicos, né, de como corantes alimentícios, produtos químicos alimentícios, eles estão ligados à maior propensão à hiperatividade. Ele vai mostrar vários dados de que o TDAH está relacionado também com a alimentação, né? De novo, não com o surgimento, mas com o aprofundamento ou o aumento de sintomas relacionados ao TDAH. Então, a maneira como a gente se alimenta também causa impacto na nossa atenção. É um problema social, inclusive, isso, né? E aí, a última força que ele fala, né, o confinamento físico e psicológico das crianças. E aqui a gente pode pensar no livro que foi publicado posteriormente a esse livro do Harry, né, O Foco Roubado. A gente pode pensar no livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, que eu gravei um vídeo aqui também no canal. Né, como que as crianças elas têm deixado de praticar exercícios físicos, de ficar lá de fora, de ter mais liberdade para ficar confinadas na frente de uma tela. Então isso é muito danoso também para a atenção. Né, porque nesse momento onde as crianças têm mais liberdades, né, no jogo ali que se faz livre, as crianças vão aprendendo habilidades sociais, vão despertando criatividade. Né, então isso é também uma questão de mudança. Eu já mencionei esse caso, né, que às vezes tem algumas escolas que elas proíbem as crianças de, por exemplo, no intervalo, lá no recreio, de jogarem bola, porque vai machucar, vai quebrar alguma coisa, mas ele é permitido o celular, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa assim, de loucura que a gente tem no nosso mundo hoje. Vê como que o celular sequestrou a nossa racionalidade até, né? Os celulares têm feito um mal social imenso e a gente precisa pensar até, não só como indivíduo, às vezes é difícil assim um pai falar, eu não levo, por exemplo, eu não permito que os meus filhos levem celulares para as escolas, eles usam celulares, tem lá o tempo deles, pouco tempo, né, que eles têm diariamente, não tem redes sociais e eu não deixo eles levarem para a escola, mas vários amigos levam e aí fica, né, meus amigos levam, eu não posso levar e tal. Então precisa ser os pais se juntarem, a escola se juntar e falar, não tem celular dentro da escola, né? Tem que ser banido da escola, tem que ser banido de vários lugares, deixa as crianças livres, né? Brincar. Então as crianças têm ficado, até ter um confinamento psicológico até, né? Das crianças não brincar livremente de ficar na frente de um celular, tá? Então a gente tá ensandecido como sociedade, precisa repensar isso. Então, por fim, né, a gente precisa fazer uma rebelião, ele chama uma rebelião da nossa atenção. A gente precisa mudar, não só como indivíduos, a gente precisa mudar como indivíduos, mas a gente precisa pensar em mudanças sociais e se juntar, pais, comunidades, né, como a sociedade e tal, inteira, né? Recentemente, né, eu estou gravando esse vídeo aqui, agora em início de novembro, a Austrália, por exemplo, vi a notícia da Austrália que proibiu redes sociais para menores de 16 anos. Entendeu? Então, escolas proibindo celulares, tem que ter maior ações nesse sentido, maiores ações nesse sentido. Né, porque a nossa sociedade, ela foca na aceleração, né, o sistema econômico focado na desatenção, a gente precisa, né, reverter isso. Né? Então, no Harry, ele sugere no final, na sua conclusão, algumas mudanças que ele fez na própria vida dele, que ele viu que funcionou, né, e que a gente pode seguir. E outras que a gente pode pensar, nós mesmos podemos pensar como que a gente pode mudar a nossa cultura de desatenção para uma cultura de mais foco. Né? Então ele fala assim, de um pré-compromisso, de não mudar tanto de uma tarefa para outra, né? A gente se focar, agora eu vou escrever um texto, agora eu vou estudar, agora eu vou trabalhar nesse projeto. Não fico indo, agora eu tenho que regar planta, agora eu tenho que fazer tal coisa, agora deixa eu dar uma checada na rede social.
Não, isso é horrível, né? Até tem um capítulo lá que ele fala sobre tentar diminuir a quantidade de dias de trabalho, né? Por exemplo, alguns lugares que reduziram para 4 dias de trabalho, né? E, claro, deixando as pessoas sem celular, as pessoas focando mais, elas conseguiam acabavam rendendo mais, porque, né, a gente está extremamente distraído, a gente acaba fazendo muito trabalho porco mesmo, porque a gente está distraído. Outro, como que a gente pode tentar buscar, o Harry está falando, como é que a gente pode tentar buscar um estado de fluxo, né, o flow. Como é que a gente pode acessar a nossa mente para a gente focar mais profundamente? Então a gente precisa fazer exercícios mentais, né? Precisa fazer mudanças estruturais na nossa casa, nossa residência, no nosso local de trabalho, para a gente tentar focar mais profundamente, para a gente fazer atividades mais profundas, mais focadas. Outro ponto, né, outra sugestão, ficar fora das redes sociais por um tempo, porque a gente sabe que as redes sociais hackeiam a nossa mente, né, tem aquela descarga de dopamina, então vou ficar uma vez por semana sem redes sociais, vou fazer uma viagem de final de semana, vou ficar sem redes sociais, ficar um período sem redes sociais, que a gente sabe que, né, são os grandes vilões da nossa atenção, né, são máquinas de distração em massa, os nossos celulares. Outra sugestão, deixar mais a nossa mente devagar. Eu gosto muito, escrevi um texto, um capítulo do meu livro sobre o caminhar como uma disciplina espiritual, né? Porque a gente vai, nesse momento, refletir desconectado, às vezes pode ter uma música ou não, né? Mas sem celulares, só caminhar. Né, para você pensar, num dia estressante, não chega em casa e vai para as telas. Talvez vai dar uma caminhada, vai cozinhar, vai fazer alguma coisa, né? Que esses momentos devagar são extremamente importantes. A gente está com um problema, um pepino no trabalho, né, tenta devagar, claro que às vezes não é possível, você está lá no seu trabalho, você tem que, né, produzir, né, tal, mas tentar achar momentos que a gente consiga devagar no final de semana ou algum momento. Outro ponto importante, dormir direito. A gente tem achado na nossa sociedade, né, que é o capitalismo 24/7, né, que a gente tem que ficar ligado, conectado e dormir menos, dormir pouco, né, a gente usa os nossos celulares e a gente vai diminuindo o nosso sono, porque a gente fica usando até tarde da noite e tal. Então, a importância de dormir, né, colocar isso como um fato importante, dormir lá 8 horas por dia, né, a gente fala, não, eu durmo 6 horas, tô beleza. Muito ruim, muito mal. Isso tem produzido, né, uma sociedade doente, cansada, estressada. Por último, deixar as crianças brincarem livremente, né? Uma coisa que veja mais sobre isso no vídeo que eu gravei sobre a geração ansiosa, né, que é extremamente importante e vai mudar muito a nossa sociedade, né? Então, a nossa crise de atenção, né, finalizando aí, tem nos privado de bons pensamentos, até de boas conversas. Até a democracia tem sofrido com isso. Vários problemas que a gente tem aí na frente, crise ambiental, a gente não tem conseguido resolver, porque a gente está, né, desfocados, né? Então a gente precisa resolver essa crise de atenção. Deixa eu ler aqui para finalizar uma coisa que ele fala, né? Então, se a nossa atenção continuar a ser destruída desse jeito, o ecossistema não esperará pacientemente que recuperemos nosso foco, entrará em colapso e arderá em chamas. No início da Segunda Guerra Mundial, o poeta inglês Oden, refletindo sobre as novas tecnologias de destruição criadas pelos seres humanos, falou: devemos amar-nos uns aos outros ou morrer. Então agora é hora de focarmos juntos ou enfrentar os incêndios sozinhos. Então esse é um chamado, né, do Harry aqui para a gente focar, para a gente pensar comunitariamente, pensar como sociedade, como que a gente pode recuperar o nosso foco. É um livro fenomenal, um livro sensacional, tem algumas partes polêmicas que eu mesmo não concordei totalmente, mas é assim, né, a gente precisa ler vários livros e eu já li vários livros sobre essas questões de problemas de focos e esse livro agrega muito. Eu acho que ele é muito importante para se pensar, para se refletir e para se aplicar na nossa vida. Eu mesmo tirei muitas lições aqui e vou aplicar na minha vida. Então fica a recomendação aí do Johann Hari, Foco Roubado. Como contornar os ladrões da atenção moderna.